Vamos agora falar sobre direito previdenciário. Vou fazer contato com a doutora Fernanda Miniti, que gentilmente está em contato conosco mais uma vez. Bom, doutora Fernanda, nosso tema hoje diz respeito a algo que me parece muito comum, aliás, mais comum do que parece, em relação aos empréstimos, descontos, melhor dizendo, que são feitos aí os benefícios dos aposentados, ou seja, no pagamento das aposentadorias, e muitas vezes esses aposentados sequer contraem esses empréstimos. Isso, infelizmente, está se tornando mais comum do que a gente imagina, doutora Fernanda? Sim, não diria que bastante comum, mas isso é comum. E isso traz uma grande preocupação e dor de cabeça para os aposentados. Por quê? Porque isso acontece de uma forma lenta. Então, vou pegar um exemplo, eu já vi alguns casos, mas vou pegar um exemplo que eu acho bem grave, que eu tive contato com isso, que foi o seguinte: o fraudador, ele teve acesso ao meu INSS da pessoa e ele solicitou o empréstimo consignado. Mas o que acontecia? Quando ele solicitou, o cliente logo ele percebeu e aí ele bloqueava dentro do próprio aplicativo. Ele pediu, porque tem a função de liberar empréstimo dentro do sistema do meu INSS e bloquear. Então, ele bloqueava. Aí o cliente, só que isso bloqueou em seguida. Isso aconteceu umas vezes. De bloqueio e desbloqueio, bloqueio e desbloqueio. E o fraudador acessou o seu INSS, acessou os dados, passando por esse segurado, juntou um RG que não era o dele, um RG parecido, mas que não era da própria pessoa, e entrou como se fosse ele autorizando isso no INSS. E isso dá muito trabalho para a pessoa, porque a pessoa, primeiro, porque o valor ele é depositado do empréstimo numa conta que não é do segurado, numa conta que é do fraudador. Então, ela não recebe esse valor, o valor vai para o fraudador na conta X, e aí ele tem toda essa dor de cabeça, todo esse trabalho para conseguir cancelar, anular isso. Já que essa forma de liberar e desbloquear, ela não é efetiva. Deveriam existir alguma coisa assim, 3 tentativas, algumas tentativas isso já bloqueia, mas não. Ele bloqueia e desbloqueia. E qual que é a solução disso? Aí precisa entrar com uma ação judicial solicitando uma liminar para que cancele esses descontos indevidos e a pessoa tem direito de receber em dobro aquele desconto que foi pago, que foi tirado de sua aposentadoria de forma indevida, normalmente é 30% do valor da aposentadoria, e de receber em dobro disso, e também uma indenização moral. Então, aqui a gente fala de indenização material, seria o prejuízo dela mesmo, e em valor dobrado, e mais a indenização moral. É uma ação que se coloca no polo passivo, em que o réu da ação é o banco, o banco efetivo, por exemplo, o Banco Pan, o banco que concedeu aquele valor, que liberou aquele empréstimo, junto com o INSS. Então, se colocam os dois. E quais são o que é importante para a pessoa que então, quando ela verificar isso o mais rápido possível, ela procurar o banco, pedir o banco que ali que está demonstrando que foi dado esse valor, pedir a cópia do contrato, porque se não foi ela, não vai ter essa cópia de contrato que ela autorizou. A cópia do contrato, entrar no site do INSS e colocar porque, por exemplo, nesse caso específico, foram várias tentativas, mas pode ser que com um bloqueio já resolva. Não é para a pessoa ficar parada e procurar um advogado o mais rápido possível para entrar com uma ação na justiça e assim parar esse quadro. É para essa pessoa não ter maiores problemas, porque pode ser que cancele esse empréstimo se a pessoa não faz nada, por exemplo, e o fraudador vai e faz outro em outro lugar do Brasil, em outro banco. E isso está atacando é o tipo de crime, aqueles crimes sem fim, que a pessoa vai fazendo
um pedaço, pode fazer um local, depois faz em outro, depois faz em outro, porque se ela está em posse daqueles documentos, vai para alguma instituição financeira e for aprovada, ela pode fazer isso em vários. Então, para paralisar isso, o ideal é ir na justiça. E também fazer um boletim de ocorrência, tomar todas as precauções necessárias. Mas na prática, o que vai ser mais eficaz é ser procurar um advogado e tentar advogado e entrar com uma ação na justiça o mais rápido possível, para evitar esses transtornos às vezes, que quando acontece, a pessoa tem que tomar atitude. Não diria que existe uma forma da pessoa se precaver, porque, por exemplo, claro, as senhas, e-mails, não fornecer os dados, as noções básicas que todas as pessoas já sabem, mas às vezes acontece, como nesse exemplo, que entra no sistema da pessoa e concede. Ou também é comum comum as pessoas dizerem o seguinte: eu não solicitei e veio, não por um fraudador. Por exemplo, a pessoa estava solicitando algum refinanciamento ou alguma informação e ela não queria aquilo. Como se fossem, me empurraram esse empréstimo. Também se enquadra nesse caso. Tudo aqui, só que, lógico, tudo isso vai passar por um processo que vão ter as provas. Aí dentro da prova, se de fato ela não solicitou, se de fato ela solicitou e está dizendo que ela não solicitou, o INSS na contestação, ele junta até a foto da pessoa no banco, que se ela diz que não foi ela, indo ao banco no horário e o contrato. Então, se não foi, não vai ter nada disso e esse vai ser um objeto de prova. Mas se verificou que tem algo errado, vá ao banco, faz um boletim de ocorrência, liga no INSS, no 135 ou no meu INSS, já pede o bloqueio do empréstimo consignado e vai acompanhando ali e não fique parado, vai o mais rápido possível para que o mais rápido que já resolva isso não vai ter problemas futuros.